E aí, meus gospels do coração, tudo bem com vocês? Então, a Britney é tão maravilhosa que eu entrei em ato depois dela e voltei antes. A diferença entre se ter dinheiro e fama para de quem é periférica e regaçada, né? Mas enfim, enquanto a Britney não volta pra tacar areia no seu olho, você vai ter que se contentar comigo mesmo. É a vida, né? Hoje nós iremos falar da era mais odiada / esquecida pela fanbase. Isso mesmo. Pode entrar, era Britney Jean. You better work, bitch. Now get to work, bitch. Now get to work, bitch. Mas antes de começar, é importante que vocês curtam, se inscrevam e compartilhem o nosso canal. Estamos na reta final desse quadro, eu tô muito feliz com tudo que conseguimos alcançar com ele, tudo bem? E não se esqueçam da meta e de divulgar o álbum lá no Instagram com a hashtag Era Britney Jean. E sem mais delongas, roda a vinheta. Antes de começarmos, vamos conversar como a gente sempre faz. Esse vídeo é bem delicado, pois assim como no Femme Fatale, eu abordei alguns assuntos que os fãs não gostam muito. Então eu queria pedir a compreensão de todos quanto a isso, porque vocês devem sempre se lembrar que esse canal aqui, que o conteúdo que eu faço é apenas informativo e de nenhum modo é para depreciar ou diminuir a nossa rainha, e sim apenas enaltecer, né? Mas se tem cagada, é claro que a gente vai falar, né? Eu queria agradecer e muito os fãs da Britney do Fórum B-Charts que me ajudaram no roteiro desse vídeo, mas principalmente o Lucas. Isso porque eu disse que falaria de alguns assuntos bem complicados e eu não queria fechar na minha bolha, então eu pedi a ajuda de alguns fãs com opiniões deles sobre esses assuntos, para que eu pudesse meio que expandir meu horizonte, sabe? Acho que dessa maneira eu consegui esclarecer muita coisa e ter uma opinião um pouco mais abrangente sobre tudo que aconteceu nesta era, ok? Principalmente no CD que leva o nome. Mas não vamos mais enrolar e já vamos embarcar nessa história que tem muita coisa para contar. Então, let's go! I'm gonna mark my territory. Não sei se você lembra, mas no vídeo da Era Femme Fatale eu disse que sempre enxerguei a relação da Britney e Jason como algo puramente burocrático, sabe? Isso porque parecia mais que ele era tutor dela do que um namorado, e eu estava certo. Logo após a turnê Femme Fatale, em dezembro, a Britney e o Jason se noivaram. E em pouco tempo depois, em 2012, ele se tornou o tutor dela, juntamente com seu pai. Bom, vamos analisar algumas coisas. Durante o período em que a Britney teve aquele mini breakdown em 2010, o Jason é quem esteve com ela. Então a gente pode dizer que ele foi uma peça fundamental para a recuperação de Spears. Mas também devemos lembrar que, segundo pessoas próximas, o motivo do nervosismo da Britney vinha com essas discussões entre os dois. Então eu não sei dizer bem o quão bom e ruim foi esse relacionamento. Mas uma coisa é certa, nunca pareceu que a Britney gostava muito dele. Pois bem, logo após os dois estarem prestes a se casar, Britney recebeu um convite de Simon Coonan, não sei se fala assim, para substituir Nicole Scherzinger na segunda temporada americana do programa The X Factor. Britney já chegou destruindo tudo. Isso porque ela de cara já quebrou o recorde de jurada mais bem paga do planeta, com um cachê de nada mais nada menos que 15 milhões de dólares. Ao lado dela, Demi Lovato, Ella Rage e o próprio Simon fecharam um quarteto de jurados. Sobre Britney e Demi, Simon disse: "Estou absolutamente encantado que Britney e Demi estão se juntando a nós. Britney continua sendo uma das maiores estrelas do mundo. Ela é talentosa, fascinante e eu acredito que ela sabe exatamente como identificar o fator X." Mas nem só de rosas viveu o programa. Isso porque ele já começou sofrendo um boicote de cara. O principal concorrente do programa, The Voice, trocou de última hora seu horário de estreia para coincidir com o The X Factor, no qual Simon atribuiu a Spears ser a jurada. Segundo ele, os empresários do The Voice ficaram com muito medo de perderem parte da audiência por conta da contratação de Spears e por isso tomaram essa decisão de maneira desesperada para tentar ofuscar o brilho novo que o programa traria. Mas mesmo com isso, a temporada teve excelentes audiências, tendo média de 8 milhões de telespectadores por noite exibida, além de bater diversos recordes nas redes sociais. Britney gerou algumas controvérsias no programa. Isso porque em alguns episódios ela parece estar bem distante, além de dar respostas monótonas como sim e não, e claro, o famoso cool, além de ser a única jurada a ter um ponto no ouvido como forma de se comunicar com a sua equipe.
Isso é bastante, assim, compreensível, né? Tendo em vista que nessa época a Britney ainda estava bastante distante e reclusa. Vale ressaltar que foi nessa época também que a doença que a Britney tem, a psoríase, ficou bastante evidente. Pra quem não sabe, essa doença desencadeia na maioria das vezes por conta de alto nível de estresse, o que faz com que a pele da pessoa sofra lesões de tamanhos variados e são avermelhados com escamas secas, sabe? Tipo meio esbranquiçado, e prateados que surgem no couro cabeludo, joelho e cotovelo. No caso da Britney era sempre no pé e no calcanhar. Pode parecer estranho, mas eu acho que isso tem muito a ver com o que ela estava passando naquela época, sabe? Tendo em vista que as feridas ficavam muito evidentes e ficavam constantemente expostas e eram muito grandes. Mas isso não fez com que ela deixasse de ser a estrela da temporada, porque ela fez muita gente rir. Ela mostrou ser literalmente a rainha dos memes. Era cada caras e bocas que ela fazia que só Jesus, né? Sem contar que em alguns momentos ela era bastante rígida com os candidatos, o que fez com que várias pessoas se assustassem com essa imagem bad girl que Britney tinha deixado lá na era in the Zone. Entre os melhores momentos dela está o que ela se assusta com o som de raio que toca durante uma audição. Sem contar naquele compilado hilário que fizeram dela ser bem debochada com os participantes, né? I think you need to practice a little bit more. I thought it was just kind of bad. I felt like I was listening to Alvin and the Chipmunks. I think you're confused with your direction. I'm gonna have to say no. 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 And everybody thinks I'm the mean one. It's Britney, bitch. Teve ela dançando Ice Ice Baby no meio de uma audição. Teve ela defendendo a Demi Lovato. A lot of people work really, really hard for their dreams, but it's not meant for everybody. That's why you use auto-tune and I don't. Actually, Who let you on stage? I feel uncomfortable with you even staring at me. Is he serious? Is he serious? E claro, teve até ela cantando lindamente parabéns para La Rage. Ou seja, eu amei demais essa fase da Britney. Happy birthday to you. Oh my God. Happy birthday, dear Ellie. Happy birthday to you. Vale ressaltar que ela foi mentora da Carly Rose, que foi a vice-campeã do programa. Rainha da porra toda, né? Foi durante o programa que Britney lançou como surpresa sua parceria com o cantor will.i.am e Scream and Shout para seu álbum intitulado Willpower. A música foi um sucesso estrondoso em todo o mundo, tendo medido aproximadamente 11 milhões de cópias no globo, fazendo parte da lista de singles com mais downloads pagos no mundo. Ela foi primeira em mais de 24 países e alcançou o topo do UK Charts, além de top 3 na Hot 100. Seu videoclipe foi dirigido por Ben Moore e foi ao ar durante o episódio ao vivo do X Factor em 28 de novembro. Nele, Britney contracenava com Will em um cenário bastante futurista e fashion. Mas a parceria entre os dois não começou muito bem não, viu? Isso porque a cantora Tulisa acusou Will de utilizar a música sem sua autorização, tendo em vista que ela faz parte da canção como compositora e backing vocal. Isso fez com que os lucros do single ficassem congelados até o ano passado, quando Tulisa ganhou uma ação judicial movida contra Will e ela teve direito a 10% de toda a receita global gerada pela venda do single. Uma versão remixada da música com os rappers Hit Boy, Waka Flocka Flame, Lil Wayne e Sean Combs foi lançada no dia 25 de janeiro de 2013. Em fevereiro, um videoclipe foi lançado onde continham todos os rappers, além de Will e Britney, e ficou muito legal. Inclusive eu julgo dizer que eu acho o remix melhor do que a versão original, sabe? Mas enfim. Segundo Will, a música só fez o sucesso todo por conta da Britney e se espantou pelo sucesso, tendo em vista que eles nunca realizaram uma performance televisionada do single. Parece que o Will não ficou muito satisfeito com isso não, viu? Tanto que ele substituiu a Britney pela cantora Alizé, não sei se fala assim, onde lançaria uma segunda versão do clipe original com ela, substituindo a Britney, e os dois chegaram até se apresentar no NRJ Awards. Porém, acho que ele viu a cagada que ele fez
Tanto que essa performance quanto o clipe foram extintos da internet. É sério, gente, vocês não acham essa caralho em lugar nenhum. Daí vocês já começaram a ver como que o Will era meio estranho, né? Voltando aos pombinhos noivos Britney e Jason, eles terminaram. Isso mesmo, um pouco mais de um ano após oficializarem o noivado, o casal se separou, fazendo com que Trawick deixasse de ser o tutor legal de Britney e somente seu pai ficou com esse posto. Segundo tabloides, o motivo do término seria que Britney queria ter mais filhos e Jason não, o que fez com que eles terminassem um romance de mais de 5 anos. Bom, tá certo que a Britney queria ficar prenha de novo já faz séculos, né? Mas pelo que parece, não foi esse o motivo dos dois terminarem não, viu? Por falar em namoro, em março do mesmo ano, Britney já tinha engatado em um novo romance. Dessa vez com David Lucado. O namoro dos dois foi bem estranho porque não parecia, tipo assim, ter nenhum tipo de química entre os dois. Pois bem, em agosto de 2014 eles terminaram, pois segundo o TMZ, vazou um vídeo desse cara dançando e beijando outra mulher. Esse vídeo estaria sendo vendido para tabloides da América e quando o pai da Britney descobriu, pagou uma fortuna para ter a autoria do vídeo. Logo após isso, a Britney deu um chute na bunda dele e fim de história. Eu não vou ficar prolongando muito esse romance dos dois não, porque esse cara foi mega avulso na vida da Britney, então vai se lascar também. Voltando em 2013, Britney em julho lançou a música Ulala, que fez parte da trilha sonora do filme Os Smurfs 2. A música foi composta por Benny McQueen e produzida por Dr. Luke. Apesar de ser apenas um single promocional, a música foi primeiro no principal chart do Japão e ganhou o prêmio de melhor música para fazer você sorrir do Rádio Disney Music Awards. Sobre a canção, Britney disse: "Sempre adorei os Smurfs quando criança, e agora meus filhos são os maiores fãs dos Smurfs do mundo. Eu queria surpreendê-los com uma canção do filme e tenho certeza que eles acharão isso Smurf fantástico." Um videoclipe para a música foi lançado e mostra Britney entrando no universo dos Smurfs, enquanto curtia a sessão de cinema do filme ao lado de seus filhos. Ai, gente, eu posso dar uma opiniãozinha aqui? Aquela parte que ela tá com os filhos de mão dada tinha que ser cortada. Os meninos com a cara de quem não queria estar ali, sabe? Ficou bem feio mesmo, mas tudo bem. Mas o clipe em si é uma gracinha e Britney tava maravilhosa, então dá pra deixar passar, né? I'm gonna mark my territory. Bom, agora é que as coisas começaram a desandar na carreira da Britney. Isso porque, em parceria com a RCA Records, Britney lançou o primeiro álbum dela com selo logo após a Jive se fundir com a Sony, e assim surgiu Britney Jean. Em dezembro de 2012 foi noticiado pela primeira vez que Britney estava começando a trabalhar em seu 8º álbum de estúdio. Mais tarde, will.i.am foi anunciado como produtor executivo do novo projeto. A escolha de Will para a produção foi inteiramente feita pela Britney, que sempre demonstrou interesse em trabalhar com o mesmo em projetos futuros desde a participação dele lá no álbum Femme Fatale. A composição do álbum ficou a cargo de Britney Spears, Sia, dentre outros, e ela anunciou que tinha escrito uma baladinha muito bonita com a intérprete de Chandelier, intitulada Perfume. Segundo a mesma, o CD retrataria o fim do relacionamento com seu ex-noivo Jason Trawick, o que fazia ele se tornar ainda mais pessoal. Por falar em pessoal, em diversas entrevistas Britney dizia que esse álbum era o seu mais pessoal, inclusive no nome, já que Britney Jean era o modo que seus familiares e pessoas próximas a chamavam. Produtores como David Guetta, Diplo, Dr. Luke e William Orbit também foram responsáveis pela produção do disco, que tinha uma pegada mais EDM e pop. Mas não era essa sonoridade que o álbum teria não, viu? Ainda em 2012, quando ela ainda era jurada do X Factor, ela foi flagrada saindo de estúdio de gravação com o produtor Dark Shield, onde também teve participação de Hit Boy. Os representantes de Spears descartaram as faixas gravadas com Dark Shield, mas ainda enfatizaram que a sonoridade do álbum seria mais voltada para o hip hop do que para o pop. Mas isso tudo mudou quando will.i.am foi escolhido para ser o produtor executivo desse CD. É importante a gente ressaltar o quanto a participação do will.i.am na produção desse disco foi prejudicial para Britney, viu? Segundo boatos, ele chegou a brigar com praticamente todos os produtores do CD. Um dos casos que foram parar nas redes sociais foi com o produtor William Orbit, que foi quem produziu a primeira faixa do CD, Alien. Então, quando Britney Jean foi lançado, ficou nítido que essa faixa possuía um erro de continuação. Olha que loucura! Pra quem nunca reparou, vou colocar pra vocês a versão demo feita pelo Orbit e a versão finalizada produzida pelo will.i.am, onde mostra esse erro aí.
Pra quem quiser ouvir depois, o erro está no minuto 2:14, ok? Então, esse erro foi pra tracklist oficial do CD, e daí já dá pra sacar que a produção já tava bem porca, né? O Orbit ficou puto, e com razão, e foi lá no Twitter dele mostrar sua indignação alegando que o Will havia estragado uma das melhores músicas do disco. Mas a situação não para por aí. O pior ainda estava por vir. Lembra que eu falei que a história entre Britney e a Maya Marie seria ainda mais tensa na era Britney Jean? Então, logo após o lançamento de Work Beat, primeiro single do álbum, vazou 2 faixas do disco. Aquela demo de Alien, que é a versão produzida pelo Orbit, e a faixa Passenger. Todo mundo amou Alien e achou fantástico a música retratar tantas coisas que já tinham ocorrido na vida da Britney. Sem contar que era uma baladinha muito fofa e que tinha grandes chances de se tornar um próximo single. Já de Passenger, não foi bem assim. Os fãs começaram a achar estranho alguns vocais presentes na faixa e acabou gerando uma grande confusão no Twitter, onde cobravam uma explicação do ocorrido. Foi aí que o Diplo, que é o produtor da faixa, disse que aquilo era uma demo da canção e que era normal não ser cantada pela Britney. Até aí tudo bem, né? Só que não. Isso porque Anthony Preston, que foi escolhido por will.i.am para ser o produtor vocal do álbum, disse que aquela era a voz dela sim. E aí ficou a dúvida, em quem que a gente vai acreditar? Quando o CD saiu, a faixa que tinha vazado era a mesma coisa que estava na tracklist oficial do CD. Isso fez com que Diplo excluísse o tweet e o caso meio que foi esquecido. Mas o que a Maya Marie tem a ver com isso? Então, quem foi acreditada como backing vocal do álbum Britney Jean? Ela mesma, Maya Mello. Como tinha acontecido todo aquele barraco com Femme Fatale, os fãs ficaram cada vez mais em cima dos produtores. Ainda mais que uma versão crua de Alien vazou na internet e viralizou horrores, porque os vocais da Britney não estavam muito bons, o que fez com que ela recebesse um hate absurdo. Orbit foi no Twitter defender Britney, dizendo que aquilo era apenas um aquecimento vocal, mas alguns fãs acreditaram que esse vazamento foi intencional para que as pessoas esquecessem essa história da Maya em Passenger. Inclusive, a Maya defendeu novamente a Britney, alegando ficar chateada com os fãs dela por não acreditarem no potencial vocal de Spears, uma vez que ela era apenas novamente uma backing vocal do CD. Mas nem mesmo a Maya conseguiu esconder o desastre que ainda estava por vir. Isso porque começaram a vazar as strings do álbum, que pra quem não sabe, é como se fossem as camadas da música apresentadas de maneira separada, bem como os vocais de apoio, vocal principal e também instrumentais. Só que a maioria desses strings vinham com o nome da Maya acreditado. Daí vamos à resolução final de tudo. Os fãs que tiveram acesso a esses arquivos disseram que Britney gravou todo o álbum sim, porém de maneira bem porca e feito nas coxas, e que as únicas músicas que não possuíam qualquer tipo de vocal da Maya eram Perfume e It Shoulda Be Easy, e que Will provavelmente colocou alguns vocais dela porque a Britney não tinha mais tempo de gravar nada. Nessa época ela tinha apenas 4 meses para ensaiar seu show inteiro de Vegas, tá? Que eu vou falar mais tarde. E que possivelmente ele tinha perdido os arquivos com alguns vocais que ela tinha feito. Ou seja, tudo uma zona. Literalmente, né? Mas Max, quer dizer que a Maya cantou no lugar da Britney? Então, as faixas que têm a maior presença dela são Body Ache, que inclusive foi escrito pela mesma, Chilly With You, que é o feat da Britney e sua irmã, e Now That I Found You. Outras faixas como Work Beat, Tick Tick Boom, Till It's Gone, Passenger e Bright As Morning Star também tem bastante presença da Marie, mas chega a ser menos do que essas que eu citei anteriormente. Mas foi nessas 3 faixas mesmo que o Will fez as maiores cagadas. Agora, tirando Perfume e Shoulda Be Easy, que são as únicas faixas que ela não trabalhou com Britney, outras como Alien, Don't Cry e Hold On Tight, ela só faz alguns backings mesmo. Inclusive, Don't Cry e Hold On Tight mostram a verdadeira potência vocal da Britney e eu amo demais essas músicas. É importante a gente ressaltar isso para vocês entenderem o porquê dos fãs simplesmente não gostarem desse disco. A produção dele foi realmente porca e cerca de 90% da culpa é do will.i.am, que agiu como um amador na produção do CD. Como dito, Britney cantou no CD todo, porém não dá para negar também a presença da voz da Maya em diversas faixas do disco. Então é como se no pior dos casos ele tivesse meio que mesclado a voz das duas. Deu pra entender? Ok. Mas não foi só a produção sonora que foi porca não, viu? A produção visual também. Isso porque apesar do encaixe do disco ser a coisa mais linda, a capa e contracapa foram bastante criticados pelos fãs. Inclusive, na versão deluxe do CD, a faixa Hold On Tight veio com um erro de ortografia. Chega a ser escroto quão amadora que é a RCA, né? Pelo amor de Deus. Se já não bastasse os erros no DVD da Femme Fatale 2, ainda tinham que cometer essa gafe, né? Morte RCA.
Isso tudo refletiu no desempenho do álbum. O mesmo estreou em 4º lugar na Billboard 200, vendendo o equivalente a 107 mil cópias em solo americano, se tornando o pior desempenho do álbum de Spears em toda a sua carreira. Não pegou o topo de nenhum país e até os dias atuais ainda conseguiu a proeza de ultrapassar a marca de mais de 1 milhão de cópias comercializadas, com streams. Sua setlist ficou da seguinte forma: Alien, Work Bitch, Perfume, It Shoulda Be Easy, Tic Tic Boom, Body Ache, Till It's Gone, Passenger, Chin With You e Don't Cry. As faixas bônus ficaram com Bright As Morning Star, Hold On Tight, Now That I Found You e Perform The Dreaming Mix. A crítica caiu em cima do álbum, com razão, né? Detonando a produção e dizendo que por mais que a Britney o descrevesse como o álbum mais pessoal, era o trabalho em que menos eles viam sua identidade. Isso rendeu a Britney sua pior nota referente a um álbum no Metacritic. Mas agora vou dar a minha opinião sobre ele, para não ser injusto, né? Eu acho a produção do disco realmente muito porca. Inclusive, ele não tem coesão nenhuma. Pra começar na setlist, né? Temos como primeira faixa Alien e do nada já pula pra Work Beat, tipo, what the fuck? Sem contar na sonoridade extremamente genérica e ultrapassada. Parece que o will.i.am se apegou tanto ao sucesso de Scream and Shout que quis repetir a fórmula, porém de uma maneira bem ruim, né? É sério, gente, pra mim o Britney Jean tinha que ser tipo um EP, sabe? Como no máximo 5 músicas, porque é o que tem de músicas que eu acho boas ali, porque o resto só Jesus Cristo. O que é aquela música com a irmã dela, gente? Horrorosa. Mas agora vamos aos pontos positivos. Quando a gente soube que o Work Beat seria o primeiro single, todo mundo falou que era papo furado, essa coisa de mais pessoal e etc. E agora eu pergunto, só é pessoal se for música de funeral pra te fazer chorar? Ah, gente, para, né? As composições do disco pra mim são as melhores que a Britney já fez, e músicas como Hold On Tight, Don't Cry, Alien, Body Ache e Till It's Gone pra mim são bem pessoais, sim. As pessoas têm que tirar da cabeça que coisa pessoal é só música lenta da Adele, sabe? Work Beat, por exemplo, é mega bate-cabelo e mesmo assim é muito pessoal pra diversas pessoas. Por que não pode ser pra Britney, gente? Eu quero ressaltar que eu não tô falando da sonoridade, tá? E sim das letras e temas de cada uma dessas músicas. As letras são perfeitas, socorro, eu amo demais. Mas infelizmente é realmente um álbum difícil de engolir e acredito que por isso que ele é um dos trabalhos mais esquecidos, se não for o mais esquecido da Britney. Inclusive, queria que desse a opinião aqui de vocês sincera sobre o álbum aqui nos comentários, tá? Então espero que esse assunto do Britney Jean fique esclarecido, tá bom? E que entendam quanto ele foi feito pelas coxas e com preguiça. Aí, deve ser por isso que ele é o mais pessoal da Britney, porque preguiça e Britney na mesma frase é praticamente a mesma coisa, né? Britney, pelo amor de Deus, posta uma foto de xícara no Instagram, eu não aguento mais. I'm gonna mark my territory. É até engraçado fazer essa parte do quadro, porque essa era só teve 2 singles, né? Foi o trabalho da Britney menos divulgado de toda a sua carreira, ou seja, dedo no cu e gritaria, né? Bom, no dia 20 de agosto de 2013, a página oficial da Britney iniciou uma contagem regressiva intitulada All Eyes On Me, que se encerraria no dia 17 de setembro. Uma semana antes desse cronômetro se esgotar, ela confirmou no Twitter o lançamento de Work Beat nas rádios de todo mundo para o dia 16 do mesmo mês. Porém, como tinham que cagar ainda mais na era, a música vazou em baixa qualidade na internet, fazendo com que Britney antecipasse o lançamento para o dia 15. A música foi top 10 em mais de 10 países e estreou no top 20 da Billboard 200. Quando a música foi lançada, não teve um êxito comercial muito bom não. Porém, com o passar dos anos, ela se tornou um hino atemporal e já está elegível a sua 2ª platina somente nos Estados Unidos. Mas esse flop todo aí se deu no lançamento por conta de uma coisa: Deserto Tour. Isso mesmo, foi daí que surgiu esse termo que a gente até corre quando ouve, sabe? Tudo começou quando o Las Vegas Sun confirmou que a Britney entraria em residência em Vegas. Depois disso, cada dia que se passava era mais que certo que a Britney iria mesmo fazer shows fixos por lá. Mas o que o Work Beat tem a ver com isso? Então, em setembro, a Britney anunciou que faria um grande anúncio direto de Las Vegas. Outra frase também que a gente já tem até medo de ouvir, né? Quem é fã e acompanhou tudo sabia porque sabia que ela ia anunciar seu show em Vegas, mas surgiram fortes rumores que ela faria uma mega performance no deserto de Work Beat como forma de divulgação do single. Muito live, muita dança, quem lembra? Pois bem, no dia 17 de setembro foi feito o evento no deserto de Las Vegas, que por incrível que pareça custou mais de 100 mil dólares para ser organizado, onde mais de 1000 pessoas foram contratadas para irem fantasiadas de Britney, que levantaram cartazes que junto revelavam o pôster da residência. Mas por que achamos que ia ter performance? Um dia antes, o TMZ confirmou que teria uma mega performance de Work Beat no deserto
e que seria uma das melhores de sua carreira. Isso inclusive foi noticiado pelo próprio ex-Britney na época, ou seja, todo mundo ansioso, né? Eis que Britney aparece de helicóptero no anúncio. Eu lembro que ela deu algumas entrevistas antes de ir pro deserto. E quando a gente viu que ela tava com a mesma roupa da entrevista dentro do helicóptero, a espinha já começou a gelar, né? Gente, nessa época a música não parava de despencar nos charts. Então a nossa última esperança era essa performance. Vocês não estão entendendo, não. Eu vi fã falando no fórum coisas do tipo, abre aspas, ela vai trocar de roupa dentro do helicóptero. Ou, ela tá com uma roupa por baixo e assim que ela descer ela vai trocar e se apresentar. Enfim. Tá lá o Max na casa dele, 4h30 da manhã, esperando mais de 2 horas para essa cadela aparecer. Gente, eu falei dessa performance na minha escola, no meu trabalho, fiz uma mega divulgação boca a boca falando que ela ia arrasar o mundo, ia pisar nas inimigas, tanto que nesse dia eu até faltei tanto no trabalho quanto na escola só para me dedicar nesse momento épico. Eis que então, ela desce do helicóptero e acontece isso aí, ó. Foi a primeira e única vez que eu não fui fã da Britney. Porque o tanto que eu xinguei essa mulher não foi brincadeira, viu? Eu quase deixei de ser fã, sem brincadeira. Mentira, eu só tava com raiva e queria fazer um drama mesmo. Mas enfim, eu fiquei muito decepcionado, não acreditei que aquilo tava acontecendo, sabe? Foi tipo muita surra mesmo em mim. E não foi só eu não, viu? Diversos fãs ficaram muito decepcionados. Já não bastava as vendas baixas e produção porca do álbum, a música ladeirando mais que tudo no charts, e ela pega e simplesmente esquece a divulgação da música no churrasco. Aí é foda, né? Então pra quem não viveu nessa época do Deserto Tour, parabéns, você se privou de uma raiva sem tamanho. Mas voltando pro single, seu videoclipe foi dirigido por Ben Moore, o mesmo de Scream and Shout, e foi lançado em outubro de 2013. Nele, Britney é vista como uma personificação do sadomasoquismo, além de ter um visual chique e materialista. E que clipe, viu? Pra mim é um dos melhores da carreira da Britney. É tudo feito com uma riqueza de detalhes, tipo assim, muito absurda mesmo, sabe? Mas a era da censura havia chegado. Isso porque, segundo a Britney, o clipe teria cenas como, digamos, mais sensuais, porém, segundo a mesma, cortou elas, pois agora era mãe, tinha que proteger a imagem de seus filhos. Minha filha, conta outra, né? Mas pra falar a verdade, eu acho que essas cenas nem fizeram falta, então eu perdoo a Britney, porque realmente não fez falta pra mim. Mas se você acha que o cocô tava fedendo pouco, tampa o nariz que a carniça ainda viria maior. Isso porque a Britney anunciou que Perfume seria o segundo single do álbum. Não que eu tivesse algo contra, mas pensa bem, ela lança um bate-cabelo do caramba como carro-chefe e daí parte pra uma balada? Achei bem ruim a escolha, mas tudo bem. Em julho de 2013, através do Twitter, a Britney revelou que escreveu uma música muito especial com a Cia. Ela mesma, a da peruca. Além disso, ela confirmou que a música se tratava sobre o término com o Jason. Lembra que eu falei que aquela história de não querer mais filhos era meio que uma balela? Então, nessa música ela fala sobre sentir que está sendo traída e etc. Ou seja, o relacionamento dos dois provavelmente terminou por conta disso. O single foi lançado no dia 4 de novembro e foi fraquíssimo nos charts, estreando no top 80 da Hot 100. Contudo, foi mega elogiado pela crítica, principalmente pelos vocais da Britney, que estavam mais poderosos do que nunca. Alguma coisa de boa tinha que vir, né? Pelo amor de Deus. Mas a alegria durou pouco, viu? Lembra da era dos cortes? Então, em Perfume, a coisa ficou muito, mas muito séria mesmo. Seu videoclipe foi dirigido por Joseph Kahn, o mesmo de Stronger, Toxic e Womanizer. Ou seja, era algo que os fãs estavam muito ansiosos, né? Mas uma coisa bem macabra aconteceu. Em novembro, começaram a vazar fotos dos bastidores do clipe e em vários delas, a Britney era vista com uma arma na mão atirando em um motorista de uma caminhonete, que mais tarde a gente descobriu, né, que era seu par romântico lá na historinha. Até aí tudo bem, né? Inclusive morte ao homem. A questão toda mesmo foi que ela vestiu uma blusa de frio da Virginia Tech, que pra quem não sabe, essa escola sofreu um massacre no ano de 2007, mesmo ano do breakdown da Britney, onde uma pessoa entrou armada na escola e matou mais de 32 pessoas. Gente, pensa na loucura. Você grava um vídeo onde aparentemente você mata alguém vestido um moletom de uma escola que sofreu um assassinato em série. Pegou muito mal. Mas ainda assim os fãs ficaram bem esperançosos, crendo que poderia ser até uma homenagem que ela poderia estar fazendo para as vítimas, né? Parecia que teríamos um dos melhores clipes já feitos por ela, então os fãs estavam com gás novamente. Eis que então, no dia 10 de dezembro de 2013, o videoclipe foi finalmente lançado. Na história, Britney é a amante de seu namorado, e durante o vídeo, ela descobre que ele tem uma namorada e começa a segui-los. É nesse momento que ela começa a querer deixar seu perfume nele, para que sempre que ele encontrasse sua namorada oficial, ela sentisse o seu cheiro. Até aí tudo lindo, né? Mas ué, cadê as armas, morte e porradaria? Pois é,
as cenas foram excluídas. Gente, a fanbase já não aguentava tanto tombo e ainda por cima teve isso. Joseph Kahn foi lá no Twitter e espumou horrores sobre o acontecido, dizendo que a versão feita por ele entregue à equipe da Britney era totalmente diferente da lançada, acrescentando: "É chato, especialmente porque a minha versão é totalmente diferente. A versão liberada é metade da história e toda a estrutura editorial original. Se vocês gostaram dessa versão fraca lançada, eu aposto que ficariam loucos com a completa. Vocês não sabem o que falta na história, mas posso afirmar que é muita coisa." Daí pronto, né? Os fãs ficaram muito revoltados tentando entender como seria o roteiro do vídeo, até que em julho de 2014 ele vazou na internet. Ele começa com a Britney conhecendo um cara com que ela cai desesperadamente de amor. Fica claro pra quem tá vendo que ela é uma assassina, porque ela mata um grupo de pessoas dentro de um carro. Só que a próxima missão dela seria matar quem? Isso mesmo, o cara por quem ela se apaixonou. Eles marcam de se encontrar, porém a Britney não aparece. Ela tá lá do outro lado da rua com um rifle, com uma mira nesse cara. Porém, quando ela olha pra essa mira e vê ele segurando o anel que ele fez pra ela, ela aborta a missão e foge da cidade, pois sabia que ela ia ser morta por não ter concluído. Ela é encontrada por outros assassinos num hotel e eles batem e amarram ela em uma cadeira. O tempo se passa e o homem que ela se apaixonou conhece outra mulher, se casa e tem um filho. Ele olha pela janela pensando em Britney, então ela é vista no chão do hotel quase morta, enquanto seu corpo se transforma em cinzas. A cena final do vídeo mostra Britney e seu par romântico se beijando no pôr do sol. Esse roteiro foi confirmado pelo próprio Joseph, então não é fanfic não, viu? A não ser pela parte final das cinzas, que ele disse que nem chegou a ser gravada, e então ele substituiu pela que aparece na versão oficial. Ou seja, gente, morte é RCA. Olha o conceito desse clipe, ia ser muito maravilhoso. Mas como sempre, a equipe da Britney sendo uma bosta amassada, né? Na época eles disseram que a censura veio para não manchar a imagem da Britney que entraria em residência em Vegas. Isso fez com que os fãs ficassem ainda mais decepcionados, abandonando de vez o Britney Jean. Tanto que ela chegou a confirmar que ele seria o terceiro single do álbum, porém com um desempenho péssimo de Perfume, eles decidiram cancelar o resto do projeto e a era se encerrou com apenas 2 singles. E mais tarde isso se repetiria, viu? Porém vamos ver melhor sobre o assunto no vídeo da era Glory. I'm gonna mark my territory. O CD em si teve sua divulgação praticamente nula. Britney divulgou ele através de uma listening party ao lado de will.i.am no iHeartRadio, e o pouca divulgação que teve, ela realizou em programas de TV como a Ellen DeGeneres e programas de rádios americanos e britânicos, onde ela viajou para falar sobre algumas coisas sobre esse disco. Mas até nessas entrevistas tinha um único propósito: divulgar sua primeira e nova residência. Britney Piece of Me teve largada em dezembro de 2013 e foi um enorme sucesso, vendendo todos os ingressos disponíveis em horas. Ele foi apresentado no teatro The Access Planet Hollywood para um público de um pouco mais de 4.000 pessoas por noite. Britney recebeu $30 milhões para 2 anos de shows em Vegas e foi a cantora de lá mais bem paga da história. O show retratava toda a trajetória de Britney e trazia seus maiores sucessos. Sua setlist era composta pelas músicas Work Beach, Womanizer, Tree, Every Time, Babe One More Time, Oops I Did It Again, Me Against the Music, Gimme More, Break the Ice, Piece of Me, Boys, Perfume, I'm Slave for You, Freak Show, Do Something, Circus, I Wanna Go, Lucky, Toxic, Stronger, You Drive Me Crazy e Till the World Ends. Na quarta etapa do show, Perfume foi substituída por Alien, pois Britney acreditava que ele seria single, mas como todos sabem, isso não aconteceu, né? O show foi muito elogiado pelos fãs e pela crítica, que viram uma Britney muito melhor que a da era anterior Femme Fatale. Mas ainda assim, bem inferior ao que ela entregou aos Circus ou shows anteriores, por exemplo. As perucas e figurinos também não combinavam com o corpo e visual da Britney e foram duramente criticados pelos fãs. A gente encheu tanto o saco que ela acabou banindo as perucas do show, o que deu ela mais firmeza nos passos de dança. Além de, claro, ficar bem mais bonito, né? Ao decorrer de cada leg, ela ia melhorando cada vez mais e entregando um show cada vez melhor. Vários famosos foram assistir ela em Vegas, tais como Katy Perry, Selena Gomez, Lady Gaga, Miley Cyrus, Sia, Beyoncé, Jay-Z, Jennifer Lopez e vários outros. Tipo, quase toda a indústria fonográfica foi ver esse show da Britney, é sério. A residência deu a Britney uma visibilidade muito grande e novos artistas começaram a cogitar a ideia de ingressar em uma residência também. Isso fez com que Spears ficasse conhecida como artista que reviveu e trouxe o público jovem para consumir Vegas, bem como artistas com pouca idade e auge de carreira para tentar faturar uns milhõezinhos lá na Cidade do Pecado, né?
Ela também foi a responsável por gerar mais de 20 mil novos empregos em Nevada e mover sozinha a economia da cidade, tirando ela do vermelho. Isso fez com que ela ganhasse seu próprio feriado, o Britney Day, e recebesse das mãos do prefeito a chave da cidade. Rainha faz assim, né, amores? Britney também lançou seu documentário intitulado I Am Britney Jean, onde mostrava o processo de composição do álbum, bem como bastidores de ensaios da Britney Piece of Me. Outra coisa curiosa e super avulsa que ela fez foi lançar sua própria linha de lingerie, né, what the fuck, intitulado The Intimate Britney Spears. Ela divulgou ele para alguns desfiles lá na Europa e distribuiu por lojas de lá, bem como na América e também lá na Austrália. Porém foi só por um período, porque depois a gente nunca mais ouviu falar dessas calcinhas dela de novo. Provavelmente porque flopou, né? Em 2014, Britney entrou em um novo namoro, dessa vez com o produtor Charlie Ebersol. O relacionamento dos dois durou cerca de 8 meses, mas diferente do Lucado, ele parecia ser um cara bem legal, né? Inclusive, segundo os tabloides, os dois terminaram de forma amigável e em paz. Quem mais gostava dele? Eu adorava os dois juntos. E por último, mas não menos importante, Britney ganhou em 2014 o prêmio de artista pop favorita no People's Choice Awards, e ela estava absolutamente linda. E assim se encerra a era Britney Jean. É importante a gente lembrar que essa era foi feita totalmente pelas coxas, já falei isso 500 vezes, vou falar 500 vezes. O descaso com o CD foi enorme, juntou as performances no desertos, vendas baixas, clipe de perfume cancelado e os barracos com a Maiá. Isso fez com que muitos fãs ficassem muito decepcionados com a Britney, e principalmente com a equipe, né? E infelizmente essa negatividade toda passou pra era Glory. Quando eu penso nessa era, eu juro pra vocês que eu não consigo lembrar de nada bom, a não ser o clipe de Work Beat e o início da residência em Vegas. O resto ficou tudo muito descartado e sem nexo, e tenho certeza que é o sentimento que muitos fãs têm também. Mas apesar de tudo e com todas essas gafes, ainda assim eu gosto muito do Britney Jean. Acho um álbum muito pessoal e romântico, e esse tipo de vibe é muito importante pra mim em alguns momentos da minha vida. Então, eu gosto dele. Mas se não tivesse o will.i.am na jogada e a cara lenta da RCA, provavelmente seria tudo diferente. E você, gosta dessa era? Deixa aqui pra mim nos comentários sua parte favorita dela. Muito obrigado por comparecer e me aguentar falando de Britney por todo esse tempo. Vocês são maravilhosos mesmo. Vejo vocês na Era Glory para encerrar com chave de ouro esse quadro que eu estou amando demais fazer. Um beijo no coração de todos, até o próximo vídeo e... It's Britney, bitch. Tchau! Don't cry, cry, cry.